E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e também da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, uma decisão histórica, né, de fato. É histórica, Érica, até porque o Supremo Tribunal Federal, nessa sessão de julgamento que aconteceu ontem, acabou alterando o entendimento que vinha desde 2009. Então, a partir, inclusive, da análise de um caso, cujo julgamento se iniciou, inclusive, na segunda turma, e aí houve, então, uma sugestão do ministro relator de que isso fosse encaminhado para o plenário. O que, na verdade, estava sendo julgado é um habeas corpus que foi apresentado por um homem que foi condenado pelo Tribunal de Justiça Paulista a 5 anos e 4 meses de reclusão, num regime inicial fechado, em razão da prática de um crime de roubo qualificado. Então, ele recorreu dessa decisão dada pelo juiz singular. O juiz permitiu, na sentença, que ele recorresse em liberdade. O Tribunal de Justiça, ao analisar, acabou mantendo a condenação e, a partir da manutenção dessa condenação, determinou que ele se recolhesse à prisão para iniciar o cumprimento da pena. Insatisfeito, ele apresentou habeas corpus ao STJ, que negou a liminar, e aí chegou ao STF. Então, o Supremo Tribunal Federal entende que, a partir do julgamento da apelação, essa pena pode ser iniciada. O cumprimento da pena já pode se iniciar a partir do julgamento da apelação, com a confirmação da condenação na segunda instância. Esse foi o entendimento que agora passa a vigorar na Corte Suprema Brasileira. Como acontecia antes? Antes, o que se tinha, e aí esse entendimento também se deu no julgamento de um habeas corpus, que por coincidência também se iniciou no julgamento de turma, né? E aí, inclusive, o número do habeas corpus, para quem quiser depois conferir desse entendimento anterior, é 84.078. Então, desde 2009 até a sessão de ontem, o que se tinha na Suprema Corte como uma jurisprudência consolidada era no sentido de que o princípio da presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade, ele seria assegurado de tal maneira que as pessoas que fossem condenadas não poderiam se recolher à prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, para poder começar a cumprir a pena, o entendimento anterior era de que seria necessário percorrer todas as possibilidades de recurso. Então, a partir do momento em que se tivesse uma certidão dizendo, olha, não cabe mais recurso, e é isso que faz operar o trânsito em julgado, seria a partir desse momento que seria, então, possível iniciar o cumprimento de pena, baseada, inclusive, num inciso da Constituição Federal, que prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, era o entendimento anterior, conforme você me perguntou. E o que justificou essa mudança de entendimento, Gisele? Bom, nós tivemos uma votação de 7 votos a 4 votos e o posicionamento que acabou prevalecendo e vencendo na sessão plenária de ontem entendeu o seguinte, Érica: o que acontece na questão, no processo penal? Eu tenho um julgamento feito pelo juiz e eu tenho a possibilidade da reanálise desse julgamento com um duplo grau de jurisdição, do tribunal poder reanalisar toda a matéria de fato, toda a matéria de direito. A partir daí, com as possibilidades de recurso para o STJ, recurso especial e recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, não se pode ter revolvimento, reanálise de matéria fático-probatória. Então, o entendimento dos ministros foi no seguinte sentido: se não há mais possibilidade de discussão de matéria fática probatória, questões relacionadas à autoria e culpabilidade já ficaram definidas até o julgamento da segunda instância feito pelo tribunal ali no momento da apelação. Por essa razão, não há que se questionar mais sobre essa questão de culpa, os questionamentos possíveis em sede de STJ e STF seriam apenas aqueles que dizem respeito a questões jurídicas, matéria de direito. Então, quando eu tenho aí ofensa à Constituição Federal, daí cabe a possibilidade de se recorrer ao Supremo Tribunal Federal, ofensa à legislação infraconstitucional. Outros fundamentos também foram levados em consideração, como, por exemplo, a questão do nosso sistema recursal. Há muitos recursos que podem ser interpostos e isso acaba levando que as defesas façam uso desses recursos para que se opere a prescrição, e aí a prescrição é uma forma de extinção da punibilidade, e aí aquela punição não poderia ser efetivamente aplicada. Trouxeram também, na apreciação desse julgamento,
experiências do direito comparado, e aí, a partir do momento em que essas experiências do direito comparado foram colocadas, no sentido de que os tribunais superiores, a justiça penal, o direito penal em outros países, entendem que esse duplo grau que esse princípio da presunção de inocência, da não culpabilidade, ele é assegurado até a segunda instância, que é ali onde se tem um julgamento, aqui no nosso caso brasileiro, pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal. Após isso, não há que se falar em princípio da presunção de inocência, ele seria resguardado até aí e, consequentemente, admite-se então o cumprimento da pena a partir daí em diante. Esse foi o entendimento e foi com base nesses argumentos que eles assim decidiram. Gisele, rapidamente, qual é o destaque da pauta de hoje? Bom, para hoje ficou determinado que a análise seria de 4 processos, um recurso extraordinário com repercussão geral e 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Inclusive, esse julgamento começou, a análise desses casos começou a ser feita na quarta-feira pela manhã e será retomada na sessão de hoje à tarde. Um caso também bastante esperado, envolve uma discussão extremamente interessante no que diz respeito ao acesso dos dados bancários, daquelas movimentações de conta, movimentações financeiras, aplicações de um modo geral, feitas diretamente pela Receita Federal, pelo Fisco. O grande questionamento aqui é saber se a Receita ela pode ou não acessar diretamente esses dados, requisitar, e se as instituições financeiras estão obrigadas a fornecer. A Receita Federal defende que essa prática ela assim permaneça com base na Lei Complementar 105 de 2001, de um decreto-lei que também é de 2001, e entendem que para a averiguação de possíveis créditos tributários, em algumas situações, há necessidade da constatação, de checar esses dados, e a partir daí eles entendem que não seria possível aguardar ou se ter previamente uma decisão judicial nesses casos, porque a própria legislação autoriza que o fisco, tanto no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal, assim proceda. Então, eles justificam a atuação com base na própria lei complementar. O Supremo vai dizer se essa lei complementar é constitucional ou não. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela sua participação por hoje. A gente vai esperar a atuação aí, entendimento dos ministros a respeito desse assunto até semana que vem. Até semana.